Jesus. Mas se você não for padrão, ninguém vai se espelhar em você, pessoal. Você precisa ser o quê? Padrão. Você tem que ser um padrão, meu amigo. Porque dizer que serve a Deus, todo mundo diz. Todo mundo diz que serve a Deus. Mas se você não for um modelo, eu tô ali, eu tô observando tudo. Tô observando detalhes. Na obra de Deus, você não vai, muitas das vezes, ser compreendido. Não vai. Na obra de Deus, você não vai ser bajulado. Não vai. Você vai ser provado a todo instante e a todo momento para saber se realmente você quer Deus. Você vai ser provado. E se você... Porque John Wick, ele é o cara. Estou falando de um filme de ficção, de ação. Mas o camarada, ele matou o demônio. O único que matou. Mas infelizmente o bicho ruim voltou no próximo filme dele agora. Vocês têm que aprender a ver esses filmes e colocar na sua história. Se você ficar vendo filmezinho de Barbie, você vai ser uma Barbie, meu amigo. Você vai ser uma Barbie. Ai, pastor, eu gosto de ver filme romântico. Fraco. Você fica fraco. Você fica fraco. Você é o que você ingere. Você é o que você bebe. Eu estava vendo uma moça. Ela estava fazendo Ed Moali, sei lá, eu esqueci o nome do negócio. Porque o rim dela parou. Coca-Cola, droga, gordura. E ela, bebida alcoólica, e ela estava lá usando a dor dela para nos orientar. Você precisa ter uma conexão com Deus. Se você não tiver uma conexão com Deus firme, você vai ser fraco diante dos problemas. Você vai ser dominado pelas pessoas. A Bíblia diz que o perdedor se torna o quê? Escravo. Escravo do vencedor. Quem está vencendo vocês? Quem é que está me vencendo? A vergonha, o medo, a depressão, a angústia, a perseguição, a rejeição? Jesus passou por tudo isso, pessoal. Jesus, ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Quando ele absolveu todo o pecado da humanidade em cruz, o Pai fez assim para ele. Ó. Porque Deus não suporta ver o quê? Pecado. E Jesus, ele absolveu o pecado meu e seu para você ter vida. Você precisa ser determinado. Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Vão tentar te parar, vão tentar roubar o seu brilho, vão tentar roubar a sua autoridade. Por quê? Porque vocês estão conectados com Deus. E vão começar a falar, poxa, o cara mudou a conversa. Pô, apresentei a menininha para ele não quis. Pô, apresentei a mulher pro cara, o cara falou que tá em Cristo agora.
É isso que é sacrifício, pessoal. Sacrifício é você se concentrar. Você tem que ter uma postura, pessoal. Você tem que ter uma postura. Você viu o filme? Quem viu o filme dos 300? Postura espartana. Você vê que os espartanos... É uma história real isso. Os espartanos não tinham sentimento. Você é fraco por causa do sentimento. Você para por causa do sentimento. Quem diria que em um espaço tão simples tem um conteúdo tão importante para você? Não é uma catedral, não é um formado em teologia, em línguas, em letras que está falando com você. É um analfabeto, meu amigo, que vem vencendo há 50 anos, que entendeu que o quê? Que Jesus é o caminho. Vocês têm que ter postura, vocês têm que ter caráter, vocês têm que ter firmeza. Quando você vir fazer um trabalho para Jesus, o seu foco é o quê? É o quê? É fazer o trabalho. É fazer com determinação. Qual é o meu propósito? O meu propósito é tirar foto. Então eu vou ser o melhor. O pastor, ele vai ver que eu vou ser o melhor. Não é Jesus que vai ver, não, meu amigo. Jesus, ele quer a tua alma. Eu quero o seu trabalho. Ah, eu vim aqui dar uma palavra. Eu vou dar o meu melhor. Porque a minha mensagem vai dar de entrar nas barreiras do mundo e vai entrar nos corações dos jovens e vai os transformar, vai os mudar, vai os modelar. Eu sou o modelo para quem? Para eles. As pessoas vê detalhe, pessoal. Em uma grande obra, você não vê o quê? Pilar, ferro, vê o quê? Detalhe. Gente, olha que cerâmica muito bem colocada. Gente, que pintura muito bem colocada. Gente, que bolso bonito. É o detalhe. O detalhe é o final, não é o início. Jesus era sem forma. Jesus, ele era o quê? Feio, que a Bíblia diz. Ele não tinha formosura. Mas olha para Jesus hoje. Tenta olhar. Tenta olhar para Jesus. Vai lá ver como é que ele é lá no Apocalipse. Os olhos dele é fogo. Ele veste branco. Ele tem, sabe o quê? Todo o poder e toda a autoridade existente no mundo físico e no mundo espiritual para mudar a sua vida. Isso que você tem que entender. Se você não entender, você não vai viver. Você vai ser simplesmente um capacho das pessoas. Você tem que se libertar. Você tem que ser autêntico. Você tem que ter o quê? Cadê? Não está nem aqui o negócio. Você tem que ter uma identidade. Qual é a sua identidade? A antiga ou a atual? Os frutos vão o quê? Vão mostrar se eu estou dando certo ou se eu não estou dando certo. Vai chegar dia que você vai perder, vai chegar dia que você vai ganhar. Mas perdendo ou ganhando, eu tenho que ter um propósito. Em vez de você ficar vendo filmezinho de Barbie, das três poderosas, vê filmes époco, 300, o Gladiador, você vai entender. E tenta entrar
na história para que você possa entender. Os templários, obedientes. Você tem que ser obediente. Se você não for obediente ao teu pai, à tua mãe, ao teu marido, tu nunca vai ser obediente a Jesus. O que adianta você obedecer o pastor, mas não obedece o teu pai? O que adianta você obedecer o pastor, mas não obedece o teu marido? Jesus não quer isso. Eu poderia te poupar para poder ter mais de você. Mas eu prefiro te alertar e ter menos de você. Eu prefiro que você seja autêntico. Eu quero pessoas leais. Eu quero pessoas leais e compromissadas com a obra. Assim como você vê que nós somos. Você precisa ser compromissado. Se a tua tarefa é aquela, cumpre com ela. Se a tua missão é aquela, cumpre com ela. Eu não preciso estar falando com a Rose o que ela tem que fazer. Eu estou de olho nela 24 horas. Ela está sabendo agora. Eu observo a cada detalhe dela. Ela já acorda fazendo o trabalho dela. Bom dia. Você do 3 em 1. E fora os particulares dela, que são os adultos. E tá lá ela mandando a oração dela, fazendo o atendimento dela. A primeira coisa que ela faz é servir Jesus. Será que você tem feito isso? Será que você tem dado o teu primeiro para Jesus? Você vê, nós estamos fazendo a oração. Será que você escolheu o melhor horário para orar ou o horário mais difícil? Mais difícil é o quê? É madrugada. É a hora que você até tem tempo de orar, mas gera um peso, meu amigo. Eu tenho um compromisso de fazer meus vídeos pelas autoridades governamentais. Você pensa que é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Tá lá o site, eu estou atualizando o site. Agora não é do 3 em 1, é todos. É fácil? Não é fácil. Tá pensando que é fácil para o meu filho estar me ajudando? Não é fácil. Eu sufoco ele 24 horas. 24 horas. E aí? Já foi? Quantos? Pai, fiz 5. Tá bom. Falta mais 5. Pai, já fiz 6. Ah, tá bom. Pai, terminei. E aí, postou? Tá postado já. Posso brincar? Pode. Aí dou 2 dias para ele de trabalho. E aí, quantos hoje? Eu vou fazer 5, tá bom. E aí? Aqui a gente não para. Não para. Não dá para parar. Porque se você parar, você vai ver que você é um escravo dos seus sentimentos. Então você precisa entender isso. Sirva. Quando você estiver dentro do espaço do 3 em 1, você tem que estar focado. Eu tenho observado a Thaís durante esses períodos todinho. Ela nunca sentou. Senta, Thaís. Daqui a pouco a Thaís está onde? Nunca sentou. Você tem que ser determinado. Se está dentro de você servir, eu vou servir. Mesmo que o pastor fala que não precisa. Eu vou servir. Mesmo que o pastor fala, não precisa tirar mais foto. Eu vou tirar. E respeitar um ao outro para que isso possa o quê? Gerar frutos. Eu vi esses 2 aí. Que maravilha. Eu estava ali só apreciando. A concordância. Vocês têm que aprender a ter concordância. Não é atropelar. Já viu eu e a Rose pregando? Não tem tímetro para poder mostrar para você o tempo que o pastor vai falar, o que ela vai falar. Aqui existe uma conexão. E o que ela fala é o que eu já estou o quê? Falando. E se ela ler outro versículo, é dentro do que eu estou falando. Isso se dá o nome de coesão, concordância. Vocês têm que estar em concordância dentro do trabalho de vocês.
chamou a atenção, não deu confiança, deixa de lado. Deixa de lado. Deixa de lado, porque o objetivo é tirar o foco de vocês. Você tem que entender que o diabo ele vai querer tirar o teu foco. Vai usar pai, vai usar mãe, vai usar irmão, vai usar o cachorro, vai usar o gato, vai usar o passarinho, vai usar o cão. Você tem que estar em postura. Você que é filho, que depende de pai e mãe, tem que ter muito cuidado. Porque quando você for pedir alguma coisa, você vai ter. Manda o Ismael fazer uma pirraça. Há 2 semanas, 3 semanas sem celular. Meu filho tem 15 anos, pessoal. Vocês hoje vocês têm um celular de vocês. Vocês que são os adolescentes. Aqui o meu filho ele não tem celular. Meu filho não está pronto para ter um celular. Porque eu sei o perigo de um celular. Eu sei o perigo. Quando ele estiver pronto, amém. Então vocês têm que guardar o coração e a mente de vocês. Quando estiver servindo, tem que servir de verdade. Sem conversa. Você pode dar uma atenção, uma criança. Agora, ficar conversando enquanto a palavra está sendo ministrada, isso é uma das piores irreverências que existe. Isso significa que eu estou falando assim, Deus, sai fora. Sai fora, Deus. O papo tá melhor. O meu papo tá melhor. E você tem que saber o que está sendo pregado. Porque vai que aconteça de a pastora sair, você vai o quê? Dar continuidade ao que está sendo falado. Não vai inventar, encher linguiça, não. Tem que saber. Você vê domingo, foi pego de surpresa. Deu as gaguejadas, mas mesmo assim foi. E glorificou Deus. Vocês têm que aprender a ter foco. Foco. Se uma câmera ela não foca, a foto fica o quê? Desfocada. Você tem foco e compromisso e aprender a dar satisfação. Você não é meu escravo, você não é escravo da pastora, mas você é servo de Deus. Dá satisfação. Ó, pastora Rose, hoje eu não vou poder ir. Se puder falar o motivo, amém. Se não puder, 2 amém. Que a gente não quer saber da sua vida. A gente quer saber da sua servidão. A sua vida é sua. Eu não tenho que te ensinar como você tem que cuidar dos teus filhos. Eu não tenho que te ensinar como que você tem que se vestir. Você quer aprender como se vestir? Quem quer? Olha para o pastor, olha para a pastora. Nós somos simples. Somos simples. E nós não estamos aqui para ficar batendo de roupa. Isso aí deixa para outros pregarem. Eu quero ensinar você a ser um leão. A ser determinado. A vencer as emoções e os sentimentos. É isso que eu quero. Amém? Amém. Para não ficar em 18 minutos de minhas palavras, eu vou ler um versículo. Alguém tem alguma coisa a dizer? Se não tem, cale-se para sempre. Vocês têm que aprender a falar. Vocês têm que aprender a falar. A Bíblia diz assim, ó, tudo que tendes de guardar é para guardar o quê? Coração. Tô triste? Tô triste. Você vê que coisa linda, o garoto subiu aqui e abriu o jogo. No particular, recebeu a oração e foi abençoado. Você tem que ser assim. Tô precisando de ajuda. Bota a mão na minha cabeça, pastor. Arranca esse mal de mim. Arranca esse pensamento do capeta de mim. Mas não me usa. Querem usar os pensamentos do mal, mas não usa a gente, né, Rosa? Não quer usar a gente. O poder tá aqui, pessoal. Tá na minha mão o poder, na minha palavra. Mas não usa. Entendeu? Olha o que a Bíblia diz.
Olha o que a Bíblia diz aqui em Mateus 19, versículo 14. Jesus, porém, disse: deixa os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. As crianças delas é o reino dos céus. Mas se você não ensinar, as crianças vão crescer indisciplinadas. Você tem que aprender a ensinar. Você tem que aprender a ensinar as crianças que Deus está colocando nas suas mãos. Deixa eles vir. É deles o reino dos céus. Você quer ser salvo? Cuida das crianças. Orienta, ensina. Você vai ver o resultado na tua vida. A Rose estava falando de um garoto aqui que ele era da escolinha, né, Rose? Adulto, grande, casado, obreiro, trabalhando lá na catedral, com a família dele. Gritou ela: tia Rose, olha o segredo de você fazer com amor. Você vai receber o que você dá. Se você está recebendo desprezo, se você está recebendo injúria, você tem que ver direitinho se você não está plantando essas coisas. Mas se você sabe que você está em paz, pastor, eu estou em paz. Eu tenho paz. Estão te perseguindo? Estão falando mal de você? Eu estou em paz. Eu estou em paz. Então dá o quê? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus que Deus sabe o que é bom para mim. Graças a Deus que Deus sabe o que é melhor para mim. Vocês têm que estar diante da autoridade. Vocês têm que estar seguro, não é ter medo, não. Apesar que eu tinha medo também. Não tem que ter medo. Você sentir medo de alguém, é aí que você tem que conversar com ela. Você está entendendo? Eu estou com medo. Porque é normal, eu também tenho medo. Eu tenho medo também. Eu lembro uma vez que eu estava em uma reunião, estava eu, Jennifer, Rose, Thaís, e as autoridades estavam tudo lá, meu amigo. O Grivela, o pastor Marcelo Irineu e outras autoridades. Rapaz, me deu uma sensação estranha. Eu falei, eu vou ali no banheiro. E toma lavar rosto. Já tô indo. E só fui quando quase acabou. Quase acabou a reunião. Porque foi uma pressão desgraçada, um desconforto que eu senti. Por quê? Não estou acostumado a estar no meio de multidão. Mas eu já estou falando, Deus, me prepara. E fui lá e me deram o microfone para dar uma palavra. Eu falei, eu quero orar. Eu quero orar. E eu orei. Rapidinho, mas eu orei. Doido para acabar, que aquilo acabasse. Mas por quê? É porque você vai ser grande. Quando você sentir essas coisas, é porque você vai ser grande. E Deus, Ele está preparando você. Deus está preparando você. Você vai ser muito grande. Você vai fazer a diferença na terra. Você entendeu, meu filho? Você entendeu, Ana Clara? Vocês vão fazer a diferença. Deus escolheu você também. Entendeu, meu filho? E os demais. Vocês vão ser grandes. Vocês têm que acreditar nisso. Vocês são especiais. Se vocês soubessem o quanto Jesus esperou vocês sentarem aí para ouvir Ele, Ele não vai abrir mão de vocês. E nem eu. Amém? Amém. O óleo, pastor, você falou.
Eu quero que cada um de vocês... Pega lá o frasco lá embaixo, lá para mim, Rosa. Antes que o senhor esqueça que já está acabando já. Dentro da medida do possível. Os antigos aí não tem medida do possível, não. A medida do possível é pro João, pro Tiago e pra Ana Clara. Agora vocês não. Vocês estão intimados a fazer o que tem que ser feito. Eu preciso que vocês providenciem cada um 1 litro, meio litro, sei lá, 500, 600 gramas daquele óleo ali que eu vou trazer ali. Fazer um negócio. E outra coisa que eu esqueci de falar. É o óleo vegetal. É o óleo vegetal. É óleo vegetal? Lá no